super texto mega inteligente e super sério que vai fazer a gente pensar nas coisas, quando na verdade não tem embasamento pra isso, não tem nem roteiro pra sustentar isso. Eu acho que a gente tinha que criar um mantra pra essa galera de Hollywood pra eles entenderem. Vocês não são Babadook. Para com isso, desiste, desapega. Olá pessoal, meu nome é Ana e esse é Danger Zone. E o assunto de hoje é Bugman. O seu medo é real. Esse filme de 2023 foi dirigido por Rob Savage e tá disponível na Star Plus. Eu sei, gente, eu falo muito mal dos filmes da Star Plus. Já é o segundo que a gente tá gongando, né? Mas se vocês quiserem me contratar, eu juro que eu acho alguma coisa boa no seu catálogo. Esse filme fala sobre uma família que está passando por um luto. É um pai que é psicólogo e duas filhas, uma adolescente e uma criança, e que eles começam a ser ali assombrados por uma criatura que começa primeiro assediando a filhinha mais nova dessa família. E essa é meio que tudo que acontece no filme, então se você não quiser ver o filme, isso é o suficiente. Lê o conto que é bem melhor. Esse é mais um filme ruim que fizeram sobre um conto muito bom do Stephen King, gente. E pode assistir tranquilo que esse vídeo aqui não tem spoiler, ele é só uma detalhação mais do conto, que na verdade até é uma cena do filme, mas ela não é determinante para o que vai acontecer com os personagens no final. E aí eu vou contar aqui pra vocês sobre o que é esse conto. E antes de continuar, deixa aquele like pra que o YouTube saiba que você tá gostando desse tipo de conteúdo, que você gosta de coisas assustadoras e que você quer acompanhar a gente. Então vamos começar. Esse conto conta a história de um cara que ele tá passando por um momento muito difícil da vida dele, e ele decide ir num consultório de um psicólogo pra contar essa história. Só que assim, esse personagem principal que está passando por tudo isso, ele é um insuportável. Ele comete todos os erros possíveis, então é até doloroso de ler em alguns momentos, porque dá muita raiva dele. Porque ele é machista, homofóbico, xenofóbico. O cara é um pacote completo da desgraça. Então é muito difícil sentir empatia por esse personagem, mas ele tá lá contando sua história. E a história é realmente bem pesada. Ele conta ali que ele tinha uma namorada que acaba engravidando na adolescência e com quem ele acaba se casando. Nasce o primeiro filho e ele continua esse relacionamento com ela, mas ele sempre dá aquela culpadinha nela, do tipo, ela engravidou de propósito pra me prender, mas eu amo meu filho. Quase como se o amor dele fosse uma vingança contra essa mulher. E ele fica o tempo todo repetindo o quanto ele amava esses filhos, apesar dele achar que isso é um jogo de manipulação feminina. E ele não parece ter nenhum apreço por essa esposa, tá? E aí ele, na verdade, depois ainda tem mais 2 filhos com ela. No total são 3 filhos que ele tem com essa mulher. E sempre com esse discursinho de mas eu amava meus filhos, apesar de tudo. E acontece que essas crianças, elas vão começando a crescer e elas são ainda bem pequenininhas, mas elas já conseguem falar. E a primeira delas começa a indicar que tem muito medo do escuro e que tem medo de alguma coisa que está frequentando o quarto delas, que ela chama de um fantasma. E só a menção a essa palavra, né, que acho que em inglês vai estar no original Bugman, mas aqui no Brasil ficou o fantasma mesmo, né? Ele começa também a ficar implicante com a mulher, do tipo, quem ensinou essa palavra pra essa criança? Foi você? Você tá me manipulando pra que essa criança fique falando essas palavras aí? O que você tá ensinando pra ela? Pra que você tá ensinando isso pra ela? A criança, ela pede uma demanda de cuida de mim, deixa a luz acesa, eu tenho medo do escuro, eu quero dormir com vocês. E ele diz que se ele atender esse tipo de demanda, essa criança vai ficar fraca. E ele fala coisas bem piores que isso, tá? Eu tô dando uma resumida mais light. Mas ele diz que isso vai enfraquecer o caráter dessa criança. Eu mimar um filho meu? Jamais. Ele não vai dar amparo pra essa criança que tá pedindo ajuda. Mas essa é só a primeira. E ela acaba morrendo. Ele repara na cena na cena do filho dele, que tem uma porta de armário entreaberta. E ele começa a ficar cismado com essa porta de armário. E quando o segundo filho morre, depois de ele de novo não prestar atenção nos pedidos de ajuda, de novo tá essa porta aí entreaberta. E no terceiro filho, olha só, porta entreaberta de novo. E o terceiro também morre. Então ele perde 3 filhos, basicamente por negligência, porque não tá escutando o que essas crianças estão dizendo e não acatando isso como real. Só que depois que ele acaba tendo a morte desses 3 filhos, ele dá uma repensada aí na vida de que ele deveria assim ter ouvido esses chamados, porque ele começa também a acreditar na existência desse monstro mesmo. Existe alguma coisa ali e ele tá pensando que isso é real. Mas nós, como leitores, ou eu pelo menos, fiquei muito desconfiada dele. Por quê? Porque ele é esse cara insuportável, ele é violento, ele agride a esposa, ele tem um carinho muito dúbio em relação a essas crianças, e esse negócio dele ficar o tempo todo reforçando o quanto ele amava os filhos dele, e mesmo assim ele nunca cuida deles, vai me dando um negócio de que parece
que na verdade ele poderia ter feito isso em algum momento, porque ele parece uma pessoa abusiva, ele parece uma pessoa descontrolada, ele parece que faz algum abuso de substância, e ele tem claramente muitas questões com essa família que não estão bem resolvidas. Então ele poderia totalmente ser o culpado da morte dessas crianças, mas a polícia descartou essa hipótese e ele mesmo acredita que é um fantasma. E eu acho que essa dubiedade fica ali no conto de propósito, pra gente ir pensando, será que existe? Será que não existe? E aí, enfim, ele termina de contar essa história pro psicólogo. Aí o psicólogo fala, você vai precisar de mais consultas, já agenda ali na frente, na recepção, que a menina vai te agendar para todas as terças e quintas e não sei o quê. E aí ele sai do consultório e vai agendar com a moça da recepção. Só que ela foi almoçar, foi fazer qualquer coisa e não tá lá. E aí ele volta no consultório para avisar o psicólogo que ele não conseguiu reagendar. Só que quando ele volta, ele abre ali e dentro do consultório não tem ninguém. Só uma porta entreaberta de um armário, de onde saem garras bem grandes e uma máscara de gente pendurada no rosto daquela criatura. E acaba o conto assim. Muito foda, gente. É muito maneiro. Então, como espectador, a gente tem meio que uma confirmação de que o monstro é real. Ou a outra possível interpretação é que o cara tava tão doido que ele tá vendo o monstro no psicólogo, que aparentemente é inocente, ele provavelmente vai matá-lo ou vai ter um confronto ali. Mas eu acredito que isso era pra dizer mesmo que tinha um monstro e que o monstro ele tá ali manipulando esse cara o tempo todo. Ele não percebeu, né, que tava interagindo diretamente com esse monstro. Partindo disso, vamos para então o filme. O filme ele tenta adaptar esse conto, só que ele é um conto muito curtinho. Tanto que eu contei assim muito rápido pra vocês. E lendo, ele só tem 13 páginas em português. Acho que em inglês ele só tem tipo 9. Então é muito curto pra você fazer um filme de 1h30. Então, como era meio previsto, esse filme ele é cheio de enrolação e ele não usa todo o conto como base para o que ele tenta criar. Só que para preencher todas as lacunas para além desse conto, ele tenta meter um dramalhão e ele tenta criar uma justificativa de que o Bugman seria uma espécie de entidade, criatura, que na verdade é atraída pelo luto. Então, quando alguém está em luto, ele começa a assombrar as pessoas vulneráveis dessa família. Acontece que, quando ele utiliza lá no filme esse conto como parte do filme, e como a origem, na verdade, da primeira aparição do Bugman pra gente, ele já se desmantela em termos de construção de roteiro. Por quê? Se vocês escutaram o conto, a primeira criança não morreu por causa de luto nenhum, ela não estava fragilizada por nada disso. De onde é que veio essa história do luto? Vem, novamente, de diretores querendo criar um subtexto e fazer sua própria versão de um Babadook super texto, mega inteligente e super sério que vai fazer a gente pensar nas coisas, quando na verdade não tem embasamento pra isso, não tem nem roteiro pra sustentar isso, fica aquela coisa assim forçadona e ainda por cima com um clima muito chato, porque tenta arrastar pra fingir que é um filmão. Se ele só assumisse outro tipo de abordagem, eu acho que seria infinitamente melhor. Eu até tenho uma sugestão. A gente partindo da ideia de que é um bicho-papão, que tem a ver com medo de escuro, de crianças negligenciadas, eles precisavam ter escolhido um núcleo de protagonista muito mais jovem. E aí assumir uma postura mais Stranger Things com crianças mais jovens, onde uma delas, por exemplo, teria uma queixa de que tá vendo alguma coisa em casa, contando pros demais amigos que tentam de repente investigar, tentar entender o que tá acontecendo naquela dinâmica. E o subtexto que ele quer meter aí poderia ser uma questão sobre, por exemplo, abuso, porque é o que tem, na verdade, no texto lá do Stephen King, né? Você não sabe se aquele pai do conto, ele é só negligente ou se ele é negligente e abusivo. E isso poderia estar sendo totalmente abordado num filme se a gente tem uma perspectiva só da versão da criança que acredita no monstro. Mas não é esse o caminho que o filme faz. Na verdade, ele escolhe um núcleo de protagonista mais velho, que é uma adolescente de uns 17 anos, que tá sofrendo com um luto pela sua mãe e que é isolada porque suas amigas são chatas demais e não querem saber dela. É basicamente isso. Inclusive, é bem parecido com o Talk to Me, né? Se a gente pensar bem. É uma pessoa, assim, isolada e triste. E aí, elas começam a ser assombradas pelo Bugman. E pra fazer ele render, na verdade, ele só completa com uns sustos bem furrecas, bem manjados e basicamente enrolação de dramalhão. Então, assim, ele vai arrastando essa situação sem abordar nada de muito interessante. O que ele utiliza do conto que eu acho que é maneiro, pra eu ter alguma coisa boa pra falar sobre o filme? Eu gosto da estética do monstro, deles tratarem o monstro, como se ele fosse real. Até o título em português quis falar que o monstro é real. Mas eu gosto da estética do monstro, com os garrões, porque ele botou exatamente como estava no conto. Os jogos de escuro que ele faz pra justamente a gente não ver demais esse monstro, pra que ele não fique tão explícito, né, nos efeitos especiais. Como tudo acontece no escuro, fica mais disfarçado e mais interessante. E eu acho que uma parada é maneira nesse filme, mas eles exploram ainda pouco. É que eles trazem esse personagem do
conto logo no início, sendo atendido pelo pai dessa menina protagonista e contando toda a história do conto como se ela fizesse parte legitimamente do universo do filme. Só que, nesse universo, o pai da menina, que é o terapeuta, não é o Boogeyman. E isso fica explícito logo de cara, tá? Só que tem uma outra cena, um outro núcleo de personagens, que é a terapeuta das meninas. Que as meninas que estão em luto, elas vão a um psicólogo. E essa psicóloga, na verdade, que é uma mulher, ela é muito esquisita e ela é muito dúbia. E ela poderia, sim, ser o Boogeyman disfarçado. Essa dúvida que paira no ar, porque aquilo ali claramente não é terapia, eu posso afirmar pra você que o negócio tá esquisito, deixa entender que poderia ou não ter a ver com a criatura. E esse eu acho que, na verdade, é o melhor ponto da história. Mas, assim, tirando isso, é uma adaptação bem fraquinha, que eu acho que, se não tivesse levado tão a sério, teria tido abordagens mais inteligentes, mais divertidas, porque do jeito que ficou, só ficou muito molenga. Ô, filminho chato. É isso. Mas eu consegui assistir até o final. E eu não sei se vocês vão assistir ou não, mas se você já assistiu, me diz aí o que você achou. E agora também, se você não assistiu e quiser assistir, você vai ter mais embasamento pra comparar, porque você já conhece a história original. E eu espero ter ajudado. Esse vídeo vai ficando por aqui, mas você não precisa ir embora, que tem 2 vídeos aqui que você pode assistir, que são bem melhores que esse filme pra você ficar vendo, hein? Se você tá gostando do nosso conteúdo, segue a gente nas redes sociais, nós temos várias e elas todas estão aqui na descrição. Segue a gente. E até mais.